As duas feras representam dois poderes. Estudando o Apocalipse, encontramos escrito vários nomes muito significativos. Deus, poder real supremo. Dragão, poder parcial do maligno, do demônio. Mulher, poder colaborador da salvação. Jesus, poder salvador, Cordeiro de Deus, juiz e vencedor. Babilônia, prostituta, representa o poder pecador. Todos esses poderes se resumem em dois grandes poderes que dominam o mundo: o poder de Deus e o poder do dragão. Esses dois poderes vêm lutando desde o começo da existência. Poder do céu e poder do inferno. Poder da luz, poder das trevas. Poder do bem e o poder do mal. Assim vive o mundo nessa luta de dois poderes, desde a sua criação. Antes de Deus criar o mundo terrestre, primeiro ele criou o céu, a glória de seus anjos, paraísos espirituais, e viu que tudo era muito bom. Depois o Senhor Deus criou a terra, paraíso terrestre, para os humanos. Depois de ter criado tudo, ele viu que tudo era muito bom. Deus criou o homem e a mulher, e entregou a terra e todo o que nela existe, para que o casal o dominasse, e disse: crescei e multiplicai-vos, povoai a terra, e terás poder sobre todos os animais selvagens, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre os répteis. Depois disto, começou a batalha dos dois poderes no céu. O anjo mais querido de Deus formou um exército de anjos rebeldes e revoltaram-se contra Deus e quiseram tomar seu lugar e ter um trono acima do trono de Deus. Aí eles foram expulsos do céu, expulsos da glória do céu pelo seu Criador. Por seu orgulho e ambição, perderam a felicidade eterna na glória celeste. O anjo que provocou a rebelião tornou-se o príncipe dos demônios. Anjos caídos. Neste contexto de desgraças, Satanás viu a felicidade do casal Adão e Eva no paraíso terrestre, teve inveja e foi tentar o primeiro casal a desobedecer a Deus. Com isto, estragar os planos de Deus, que tinha visto que tudo era muito bom. Satanás, Lúcifer, que tinha perdido a felicidade do céu, teve inveja da felicidade do casal no jardim do Éden. Ele usou de uma serpente para enganar a mulher e fazer desobedecer a Deus, comendo do fruto que Deus havia proibido. Desde o princípio, existem dois poderes lutando um contra o outro em toda a história da humanidade. Deus já interveio 4 ou mais vezes sobre esta humanidade. Vamos ver o que está escrito. As intervenções de Deus, destruindo a natureza e coisa. Primeira intervenção de Deus foi a criação do mundo e do homem, e sua imagem e semelhança. O homem diferente que defende os materialistas.
não é o resultado de uma evolução casual. Os materialistas dizem que o homem vai evoluindo, foi evoluindo do macaco e até chegar a ser gente. Isto é um absurdo. Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 27. Deus tem liberdade plena e poderia de fato não ter criado o céu e a terra, nem mesmo os seres humanos. Mas ele interviu e, como resultado dessa intervenção, podemos ver hoje a criação, contemplá-la em sua beleza, testemunhar a sabedoria, grandeza e providência de Deus. Salmo 8, versículo 19. A segunda intervenção de Deus, o homem foi criado para glorificar a Deus e não glorificar em nenhum outro a não ser nele. Deus criou o homem livre, não o criou como uma máquina para obedecer cegamente, sem que tivesse livre ao arbítrio. Criou e deu liberdade, mas com responsabilidade. Adão e Eva, ao invés de usar a dádiva da escolha para a glória de Deus, optaram por satisfazer a eles mesmos. Sonharam-se em ser como Deus. Ambicionaram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perderam o bem, ficando somente com o mal. Tornaram-se rebeldes, pecadores diante de Deus. Naquele tempo, como também hoje, o pecado traz consequência angustiante para a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor, contudo, não desprezou a humanidade, a qual havia criado com tanto amor. Ainda que o pecado se espalhe e a violência e corrupção, Deus encontrou graça em um homem chamado Noé. E, como também é justiça, enviou dilúvio sobre a humanidade, destruindo tudo, mas antes revelou seu plano ao patriarca Noé. E este, por sua fé, foi preservado com sua família. Está escrito, Gênesis capítulo 7, versículo 7. A terceira intervenção divina. Depois do dilúvio, Deus chamou um homem chamado Abraão, prometeu que dele faria uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Mesmo em sua velhice, e sua mulher, além de idosa, era estéril. Esse casal patriarca gerou um filho cujo nome dado foi Isaque. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Isaque gerou Jacó. E a partir dele, as 12 tribos de Israel, que se tornaram escravos do rei Faraó no Egito. Após um período de escravidão no Egito, Deus levantou Moisés. A terceira intervenção de Deus. Levantou Moisés como libertador para ir àquela terra retirar o povo da servidão, sobre o qual ele havia escolhido. Êxodo capítulo 3, versículo 2 a 4. Nesse evento, o Senhor revelou a Moisés como o seu nome: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó. A retirada e caminhada de Israel, desde o Egito ao longo do deserto, são marcados pela atuação sobrenatural de Deus. O Senhor fez grandes coisas para libertar seu povo. A morte dos primogênitos, a abertura do mar, o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Na religiosidade judaica, Deus manifestou sua redenção como o sangue dos cordeiros, que era imolado como sacrifício pelo perdão dos pecados. Levi, capítulo 9, versículo 3. Essa revelação divina apontava para aquele que seria definitivamente o Cordeiro de Deus que
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 29. Deus manifestou também seu poder quando enviou do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo toda a cidade por causa dos mesmos pecados que, infelizmente, se comete nesses dias atuais. Por causa desses pecados que se comete nesses dias, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O pecado de união de homem com homem, mulher com mulher. Pecado vergonhoso. A quarta intervenção divina, encarnação do Verbo, abertura do Evangelho, que traz o seu nome. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante acrescenta que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, de 1 a 14, versículo 1 a 14. Há aproximadamente 2000 anos, Deus resolveu fazer morada no meio dos homens. Mais do que isso, decidiu tornar-se homem e viver junto deles. Esse é o maior evento histórico de todos os tempos. Deus conosco colocou os seus pés aqui na terra, viveu entre nós, tornou-se um de nós. Com essa atitude, Deus condescendeu plenamente em sua revelação, manifestando-se como caminho, verdade e vida, afirmando-se que quem me vê, vê o Pai que me enviou. João capítulo 14, versículo 1. Analisei e encontrei 4 intervenções de Deus nesta humanidade, mas terá muito mais do que relatei. Comecei esta gravação falando-se de 2 feras que lutou uma contra a outra ao longo dos 6.000 anos, mais ou menos. 2 feras quer dizer 2 poderes ferozes, 2 maiores poderes que existem. Infelizmente, esses 2 poderes, 2 feras, no dizer de João no Apocalipse, aproximaram-se e uniram uma à outra há mais de 60 anos, no Concílio Vaticano II. De lá para cá, esses 2 maiores poderes estão unidos para dominar o mundo todo. E já estamos chegando ao fim. Quais são esses 2 poderes? Essas 2 feras? Vejamos o que está escrito no Apocalipse de João, capítulo 13. Vi então surgir do mar uma fera que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres, 10 diademas. Sobre as cabeças, nomes blasfemos. Apocalipse 13, versículo 1. Esta é a primeira fera. Vi depois surgir da terra outra fera. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. E está a serviço da primeira fera. Estabelece por toda parte a autoridade desta, fazendo a terra e seus habitantes adorarem a primeira fera. Vamos comentar um pouco sobre o que são essas 2 feras. Não é maltratar uma pessoa quando dizemos você é um poderoso, você é uma fera. Isso é elogio. Não é maltratar uma pessoa quando dizemos você é um poderoso, você é uma fera. Isto é elogio. A primeira fera que viste surgido do mar, aqui representa surgir do meio do povo. Esta fera é o poderio político, econômico, hoje representado pela nova ordem mundial socialista. Hoje, essa primeira fera é o poderio político, econômico, hoje representado pela nova ordem mundial socialista.
A segunda fera que viste, que está a serviço da primeira, é o cristianismo, poderio religioso cristão, representado pelo Papa Francisco e seus cardeais. Igreja Católica Apostólica Romana, que está se unindo com o socialista da nova ordem mundial. Já deveria ter sido assinado um acordo, um pacto global, unindo-se os dois poderes para ter um só governo, uma só educação, uma só religião. Já estava tudo pronto, marcado pelo Papa Francisco para ser realizado no Vaticano no dia 14 de maio de 2020. Mas, por consequência desta pandemia, não foi possível realizar este pacto, que até agora não se realizou. Mas a Igreja já tem uma nova Constituição promulgada desde o dia 5 de junho de 2022, aguardando a entrar em vigor. Será uma religião sem Deus, que tem por objetivo beneficiar o ser humano e a natureza em geral. O maior pecado não será mais contra Deus, mas sim contra a natureza. A Igreja Católica é uma instituição divina e humana, por isto é santa e pecadora. O que está chegando ao fim é a instituição humana, que é uma religião criada pelo imperador Teodósio de Roma, como religião oficial de Roma no ano de 380 depois de Cristo. Esta religião adentrou-se para dentro da Igreja verdadeira, dominou por mais de 1600 anos e cometeu muitos grandes pecados, derramando muitos sangues inocentes, desde o Império Romano, Idade Média e Idade Moderna, com as terríveis inquisições, manchada de sangue, a verdadeira igreja que Cristo edificou sobre Pedro e os apóstolos. Por ser uma religião humana, agora Deus está separando uma da outra para ser julgada, condenada, destruída com o fogo e enxofre, pelos seus grandes pecados. Isto é o joio saindo do trigo. Isto é o joio saindo do trigo. Até agora as duas igrejas viveram juntas, a igreja divina que o Cristo edificou e a religião católica apostólica romana, criada pelos imperadores romanos. Imperador Teodósio, no ano 380 depois de Jesus Cristo. Lá que a igreja ganhou o nome de Católica Apostólica Romana, a religião católica apostólica romana. A verdadeira igreja católica apostólica cristã primitiva é a conservadora da doutrina de Jesus Cristo. Uma igreja, instituição divina, sobre pessoas humanas. Jesus não edificou sua igreja sobre templos de pedras e tijolos, mas sim edificou sua igreja sobre Pedro, dizendo: tu és pedra. Edificou sobre pessoas, porque por este motivo os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Por essa igreja ser edificada sobre pessoas humanas, jamais será dominada. Mas a igreja, a religião aí que está instituída em materiais, templos de pedra e outros, essa está no fim. Deus está separando o joio do trigo. Deus edificou a igreja sobre Pedro, dizendo: tu és pedra. Edificou sobre pessoas, por esse motivo os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Porque esta igreja está dentro de cada ser humano que foi batizado e que permanecer firme na fé até o fim.
Cristo diz, quem permanecer até o fim será salvo. Cristo é a cabeça e nós somos membro. Esta, o demônio não terá o poder de destruí-la. A igreja verdadeira é esta. Cristo é a cabeça e nós somos membros. Onde tiver um cristão batizado, 1, 2, 3 cristãos, ali Deus está no meio e ali está a sua igreja. A sua igreja não é instituída sobre templo de pedra e tijolo e beleza de catedrais que tem, tudo foi luxúria da igreja que hoje vai ser condenada. Acho que deixei claro os dois poderes que depois de 6.000 anos combatendo um contra o outro, agora se uniram para dominar o mundo sem Deus. Podeis esperar que mais uma intervenção de Deus virá, como foi Sodoma e Gomorra. Prepare-se para esperar firme na fé, fazei penitência, reze o terço que Nossa Senhora sempre pediu, e em todas as suas aparições. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe Maria Santíssima, anjos santos, nos guarde nossa fé. Vou ler de novo isso aqui porque é muito importante. Acho que deixei claro os dois poderes que depois de 6.000 anos, mais ou menos, combatendo um contra o outro, agora se uniram para dominar o mundo sem Deus. Podeis esperar que mais uma intervenção de Deus virá, como foi Sodoma e Gomorra. Prepare-se para esperar firme na fé, fazei penitência, reze o terço que Nossa Senhora sempre pediu em todas as suas aparições. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Mãe Maria Santíssima, anjos santos, nos guarde nossa fé e o Divino Espírito Santo nos ilumine nesse tempo difícil. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.